A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que bom que estarmos aqui mais um dia para compartilhar uma palavra e revelar coisas que estão ocultas aos teus olhos, coisas que estão acontecendo na sociedade e de repente você não está aí ciente do que acontece isso, por que você vê as pessoas nas ruas, você não tem ideia por que teu casamento está destruído, por que teus filhos estão nas drogas. A Bíblia nos revela algo maravilhoso, meu. E ontem eu tive uma experiência, por isso que a cada dia o Senhor tem me trazido aqui para não pregar simplesmente a Bíblia, a palavra de Deus, mas sim para também contar experiência. E por isso que eu venho, vamos fazer uma oração aqui. Eu peço, meu amado Espírito Santo, Tu és o revelador de todas as coisas. Quantos homens estão em erros, Pai, por não saber que está sendo atingido pelo mal, Senhor. Muitos, meu Deus, estão sendo colocados como marionete na mão do diabo, Senhor. E esses homens não têm ciência, meu Deus, do que está acontecendo consigo próprio. Acham, até o familiar falar aquilo não presta, aquilo ali é um cachaceiro, aquilo ali é um adúltero, aquilo ali é um assassino, um ladrão. E as pessoas não têm ciência. Eles estão abrindo o corpo para demônios entrar, Pai. E esses demônios estão, meu Deus, transformando situações, Pai. Levando casamentos a ser destruídos, famílias sendo destruídas, Pai. Mas que o Senhor traga a revelação através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Venha, Senhor. Me faça como atalaia, Senhor. Sim, revela, meu Deus, o oculto, Pai. Em nome de Jesus Cristo, revela o oculto, Pai. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar, quero desejar que a paz de Deus inunde teu coração, que hoje, apesar de todas as lutas que nós passamos aí, você encontre a paz do Senhor, que o Senhor possa realmente executar uma obra na tua vida e o nome de Jesus ser glorificado. Isso que é mais importante. Deixa eu falar uma coisa aqui. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Efésios capítulo 10, versículo 12. Aqui ele diz assim, ó. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu estava aqui, ontem tive um dia todo ocupado, eu estava aqui no final da tarde, descansando. De repente senti aquela agonia de ir para a rua. Aí falei para Glaucia, vou fazer caminhada. E pensei na casa do amigo meu. Só que normalmente eu vou para uma rua. Eu falei, não, vou por aqui. Pode ser que eu encontre ele ali no bar. E aí eu andando assim na rua, tô vendo assim que tá acontecendo algo terrível aqui no bairro que eu moro. Eu passo assim nas ruas, as ruas vazias, determinado horário. Eu falei, meu Deus, e por favor, o Espírito Santo me dá discernimento que esse vazio nas ruas, sabe o quê? É trevas. Você pode até alegar, mas o pessoal deve estar nas suas respectivas casas, sim, mas estão nas respectivas casas ocupados com o quê? Fazendo tarefas, assim, televisão. Um dos motivos que as pessoas estão dentro de casa aqui é preso na internet. A gente sabe disso. Os homens estão presos na internet aí, ó. E o tempo está passando e eles não estão vendo. De repente eu chego ali, ó, e a chuva começou a cair e eu ali, sem pressa. Principalmente estava calor, eu sem pressa. E percebia que eu não era atingido pela chuva. Quando estou dobrando assim a rua, para entrar na rua onde eu precisava ir, eu vejo um homem caído. Em seguida, eu encontro um rapaz que eu evangelizei essa semana que ele estava indo cometer um suicídio. Quando eu vi, falei, peguei, acordei ele, como está o senhor? Como está o senhor? Me reconheceu de imediato. E ali eu falei, varão, comecei a explicar para ele, comecei a falar, varão, você tem que limpar teu coração. E ele me contou que uma pessoa contratou ele fez todo o trabalho, depois no final, para pagar, o rapaz pegou falando que não tinha dinheiro para pagar ele ficou com mágoa. Eu falei, não, ó, o primeiro processo, você lembra como eu te encontrei outro dia? Você estava possesso por demônio, mano. Aquele desejo de suicídio era o demônio que estava agindo. Só que esse rapaz,
Meu irmão estava lá na rua. E a casa dele, a casa da família dele, fica praticamente menos de 100 metros onde a gente estava. Por que que esse rapaz estava na rua? E aí, ele falou, ó, o meu pai, assim, assim. Eu falei assim, varão, tem um mal. Tem um mal. E ele começou a revelar que na casa dele, a família, os irmãos drogados, o pai doente, a tia doente. E ali, quando eu fui fazer uma oração naquele rapaz, manifestou o demônio. E ele falava assim, irmão, eu tô vendo um demônio lá do outro lado da rua. E, e ali, eu falei, sabe por que ele não está aproximando? E ele até, Deus está dando até visão espiritual para você vê-lo, para mostrar que ele, aquilo ali, ó, tá querendo vir e entrar. E aí, para minha surpresa, quando eu fui orar por ele, manifestou legiões. Você está me entendendo por que a Bíblia está falando assim, ó? Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Às vezes você está lutando aí contra o seu ente querido, por exemplo, essa família. Vê esse homem, que ele tinha um problema de alcoolismo, vê esse homem que totalmente entregue ao alcoolismo e não sabe ali que tinha demônios dentro dele. E aí, de repente, eu comecei a falar assim, varão, você também está sofrendo com maldições hereditárias. Seu bisavô. Quando eu falei bisavô, ele falou assim, sim, irmão, meu bisavô, ele era alcoólatra. Ele era alcoólatra como eu. Sabe assim? Então você vê que o demônio que estava na vida do bisavô dele passou para o avô, passou para o pai e agora estava na vida dele, não só na vida dele. Ele primeiro estava sendo alcoólatra, os irmãos drogados. Tá me entendendo? E foi, meu Deus, que situação. Começou uma guerra ali, eu mandava aquele demônio embora, ele sentia aquele alívio. Ele falou, irmão, gente, o que aconteceu comigo? Tal, tal. Eu falei, varão, você tem que entregar a vida verdadeiramente para Jesus. Aí ele me contou como é maravilhoso você pregar a palavra de Deus. Irmão, essa semana eu fui na igreja, eu estava sujo, eu peguei, entrei lá todo sem jeito, e o pastor me recebeu, o pastor falou, pode ficar aí, meu irmão. Mas eu estou sujo, pastor. Não tem problema, fica aí, assista a reunião. E aí ele falou que quando estava entrando na igreja, ele estava com uma garrafinha de cachaça, e ele pegou e jogou fora. Aí tinha uns homens assim, ele pegou, em vez de jogar fora, ele deu. E aí eu corrigi ele, falou, varão, o que não serve para você, não serve para ninguém. Que eu contei para ele um tempo atrás aí, que eu ganhei uma cesta de Natal, e tinha um uísque Chivas. E um detalhe, na época, a Glaucia falou assim, vende, já que você não bebe. Eu falei, não, se não serve para mim, não vai servir para ninguém. Peguei, abri, até hoje ela comenta sobre isso. Ou seja, eu falei assim, na próxima vez, corrija. Ele falou, irmão, realmente, quando eu dei para ele, eu senti mal. E ele começou a ir para a igreja. Ele falou, Deus falou comigo lá na igreja, irmão. Olha o que eu falei para esse varão, Deus tem um plano tão grande na tua vida que eu estava em casa e o Senhor me incomodou para vir aqui. Ou seja, você ainda está em processo de libertação. O inimigo não vai te entregar de mão beijada para Jesus. Você está me entendendo, meu irmão? Ele falou, tô, irmão. Eu aprendo tanto com o Senhor. Eu falei, pessoal, você vai ser um homem de Deus. Imagina, meu irmão, as pessoas que te conhecem você aqui na rua, sua família, quando vê você, porque você é um menino bonito, ele tem um cabelo, sabe assim, um cabelo grande, assim, aquele cabelo cacheado, bonito. Eu falei, se você só tá apagado, sabe por quê? Porque você tá sujo. Mas você tomando um banho, vestindo uma roupa, você fica um galã, você vai ficar. Então as pessoas vão ver Jesus em você. Irmão, eu quero isso, eu quero, irmão. Então, por favor, começa a fazer, fechar a porta para o inimigo. Libera perdão. Jesus falou bem assim, bem-aventurados os limpos de coração. Meus irmãos, estou falando aqui, por favor. Olha o que aconteceu. Um homem possesso por demônios. Encontrei ele possesso. E ali manifestou, mandei aqueles demônios embora. Só que eu sabia que se aquele homem não buscasse a Deus, esse demônio ia voltar. Aquele homem ainda não tinha entendido que primeira obra para Deus fazer no exterior, ele precisa fazer no nosso interior. E nosso interior é o que? Você observar o que você anda fazendo, que não agrada a Deus.
que na verdade agrada o diabo. E uma das coisas é limpar o coração. Se você tiver mágoa, meu irmão, o teu corpo está aberto para demônios entrar, como eu vi ontem. Você vê que aquele menino, até mandei o demônio embora, que eu até falei bem assim, olha, Jesus contou uma parábola, falando bem assim, que um espírito saiu de um homem, saiu pelo mundo procurando lugar árido, ou seja, um outro corpo, não encontrando, diz consigo mesmo, voltarei para minha antiga casa. E quando ele voltou, ele encontrou a casa vazia e ornamentada, diz consigo, foi lá e chamou mais 7 demônios. Então, se o estado daquele homem com um demônio já era precário, imagina com 8. Eu confesso para você, eu cheguei na igreja, eu manifestei com demônio, meu irmão. Ali, quando eu manifestei, que eu vim entender o porquê que eu fazia o que eu fazia, que eu era escravo em áreas da minha vida. Você está me entendendo? Eu vim entender, por isso que eu pedi, Senhor, me liberta, me muda, me transforma. E eu estava orientando esse homem, falei assim, meu querido, primeira coisa, você tem que orar, pedir, autorizar a Deus a fazer uma obra em você. Fala, Senhor, tira de mim o que não te agrada, muda meu coração, me ensina a amar as pessoas, não odiar. O mundo, o mundo estão aí com convicções próprias. Os homens estão falando, eu penso assim, eu acho assim. Ah, é? Continua pensando desse jeito, do seu jeito aí. Sabe o que é o seu destino? O inferno. Mas antes de você morrer e ir para o inferno, o diabo vai te massacrar. Satanás e seus demônios vai te massacrar, meu irmão. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou seja, o campo espiritual. Os demônios estão escondidos no campo espiritual e eles, para se revelar aqui nessa terra, eles precisam de um corpo. Por isso que ele induz o homem para o pecado. Ele induz o homem para o pecado. Para quê? Para prender esses homens. Para manter esses homens presos em correntes espirituais. Por isso que eu te peço aqui, eu te peço uma coisa. Você que está me ouvindo, analise o que você anda fazendo. Se você, eu vou te contar uma coisa. Se você está na prostituição, tem demônios no teu corpo. Se você está nos vícios, tem demônios no teu corpo. Tá me entendendo? Tem demônios que ele, muitas vezes não está dentro da pessoa. Ele está ao lado, ele consegue ali, ó. É pessoas que sentem vontade de suicídio. O demônio está ali falando no ouvido. O inimigo, como esse rapaz falou assim, hoje eu também estava querendo me suicidar, mas alguma coisa me prendeu, irmão. Não me deixou. Hoje eu voltei a ter o mesmo desejo que eu tive lá quando você me encontrou. E quando eu coloquei, eu toquei, eu peguei na mão do cabra. Eu peguei a mão, manifestou o demônio. E ali, a cada dia que manifestou diversas vezes. Mas o caso daquele rapaz é legião. Aqui, ó, por favor. Olha aqui, ó. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Aqui, ó. O endemoniado gadareno. Aqui está escrito em Marcos capítulo 5. E chegar à outra margem do mar, a providência dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo. Um homem com espírito imundo. Demônios. No popular, demônios dominando aquela vida. Aí ele diz assim, ó, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Quando o demônio está dentro do corpo do homem, ele tem força. Por isso que as pessoas falam, como é que um homem pode quebrar uma porta? Pode amassar, sabe assim, um ferro? Sabe por quê? É um demônio. É um demônio. Sabe por quê? Porque esses demônios eram anjos. Era anjo de Deus, tem poder. Você está me entendendo, meus irmãos? Então, eles, para se apossar, para poder fazer uma obra aqui nessa terra, eles precisam de um corpo de um homem. Por isso, eu estou te alertando você aí, ó. Você que anda na prostituição, você está abrindo o teu corpo para demônios entrar. Você pode observar que você se prostituiu hoje, ontem, por exemplo, e de repente, no dia seguinte, você sente vontade de se prostituir de novo? Pode ver.
Pode ver, meu irmão. Analisa aí sua vida. Mas sabe por quê? Porque você está preso. E um detalhe, o que o Evangelho nos ensina? Arrependimento. Foi o que ele estava ensinando aquele homem. Ele precisava se arrepender dos seus pecados. Ele precisava reconhecer que ele errou com a família, que ele errou. Quantas vezes se o pai, os irmãos desprezam ele, porque ele envergonha a família. Já pensou a família ver ele caído na rua bêbado? A família está sendo envergonhada. Quando eu me lembro, meu pai, quantas vezes peguei meu pai na rua, bêbado, na minha cidade. Sabe assim? E os malandros da cidade colocavam placa nele. Sabe assim? Envergonhando a família. E a família que não tem um fruto em si chamado amor, a família que não tem a presença de Deus, não tem amor. Vive pela razão, vive aí, ó, por situações. E essas famílias não entendem que tem que abraçar, tem que buscar ajuda. Você está me entendendo? Lógico que muitos aí até chegam para ir, vão, sai dessa vida, fala. Só que não consegue, você não consegue libertar a pessoa com conselhos vazios, conselhos aí da carne. Você consegue libertar essas pessoas incentivando elas a buscarem a Deus, fazendo elas reconhecerem que elas precisam se arrepender dos seus pecados. E o arrependimento leva, meu irmão, o quê? Você para a presença de Deus. E o diabo e seus demônios não suportam. É tanto ali, para você ter ideia, quando eu peguei na mão daquele homem que manifestou com o demônio, eu ali, despertou uma ira em mim. Falei, Satanás, maldito, seja queimado, queimado, todos os demônios, seja queimado. E esses demônios gritavam. Ah! O olho assim, ó, virou o olho dele assim, ó. Botou o rosto dele assim, ó, e o olho virou. E eu queimava. Falei, Senhor, o Senhor é fogo consumidor. Queima esse demônio, queima, 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 queima. E os demônios gritavam. Gritavam. Eu falei, você vai sair da vida deles, maldito. Você vai sair da vida deles, maldito. E eu falei, em nome de Jesus, sai. Ele voltava normal. Até o momento que eu falei bem assim, olha, sabe por quê que o inimigo te prende? Que sabe que no dia que você se converter, você vai ganhar muitas almas para Jesus, como eu hoje. Eu também era endemoniado, como esse homem gadareno aqui, que diz aqui, ó, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda em cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, e ferindo-se com pedra. O homem endemoniado não está em paz, meu irmão. Entenda. Você pode ver, Deus mostrou que os moradores de rua são todos endemoniados. Todos têm espírito imundos. Todos, por isso que estão nas ruas. Você está me entendendo? E a igreja tem que ir em busca dessas pessoas. A igreja tem que abraçar essas pessoas. E o Senhor tem me trazido um monte de moradores de ruas. E o efeito é sempre. Enquanto esses homens não submeter, lógico que tem muitos desviados, que estão cheios de demônios. Homens que outrora eram cheios do Espírito Santo, hoje são cheios de demônios. Esse homem aqui, ó, ele vivia gritando, porque o homem endemoniado não é feliz, ele não tem paz. Alberic, eu não estou igual a esse homem, não, mas pode observar, você aí, ó, você que anda na prostituição, você que anda nos vícios, você que tem mágoa no coração, vê se você sente paz. Você não consegue sentir paz. Sabe por quê? Porque o demônio que está dentro do teu corpo, o demônio que está dentro do teu corpo não deixa você sentir paz. É impossível, meu irmão, você ter paz tendo um demônio dentro de você. Por isso que quando o homem ele se arrepende, ele se volta, ele fala, Senhor, realmente eu reconheço que eu estou na prostituição, que eu estou em homossexualismo, estou aí, sabe assim, praticando um monte de coisa. Eu sei que eu não estou em paz, eu até satisfaço minha carne. Porque o pecado é gostoso, meu irmão. Se você deixar alguém te beijar, alguém tocar no teu corpo, é prazeroso. Só que isso tem uma consequência. Todo sexo ilícito tem uma consequência. Todas as atitudes ilícitas têm uma consequência, meu irmão. E o Senhor está querendo o quê de nós? Arrependimento. O processo é se arrepender.
É você reconhecer seus erros, suas falhas. O processo é esse para você se libertar, meu irmão. Não é você olhar para os erros dos outros, não, dos erros dos irmãos. É você olhar para você mesmo. Observa o que você anda fazendo, meu irmão. Observa o que você anda fazendo. Você está abrindo portas para demônios imundos entrar dentro de você. E o intuito deles é matar, roubar e destruir. Você vê que esses demônios estavam na vida desse homem há anos. Eu conheço esse rapaz há anos. Depois que eu vim lembrar, eu conheço ele há anos. E eu vi observando a família. Falei, meu Deus, essa família precisa aprender a amar. Essa família não sabe o que é amor. O problema não é só ele, não. O problema é com cada membro da família. Você está me entendendo? Ninguém ali sabe amar. Eu já tentei conversar com o pai dele, um durão, preso espiritualmente. E se morrer desse jeito, vai para o inferno. Deus não quer que eles vão para o inferno. Deus quer salvar essa família. E eu falei para esse rapaz, varão, Deus mudando a tua vida, você vai ser um sacerdote da tua casa. Através da tua vida, a sua família vai vir para Jesus. Onde você for, as pessoas que te conhecem vão falar assim, me leva para a tua igreja. E ele falou, irmão, eu quero ir para a tua igreja, irmão. Eu quero ir para a tua igreja. É você que está cuidando de mim, eu quero ir para a tua igreja. E marquei levar ele para o culto essa semana. Você está me entendendo? Então esse homem aqui, meu irmão, olha o que aconteceu aqui, ó. Depois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e foram por ele feita em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Aquele homem ali, eu ensinei ele a adorar a Deus. Assim que eu expulsei o demônio, eu falei, meu irmão, vamos aí, vamos fazer uma oração aqui, pedindo o Espírito Santo para trabalhar em você. Vamos adorar ele. Glória a Deus, glória a Deus. A gente começou a dar glórias a Deus. E ele falou assim, irmão, estou vendo um demônio lá, um outro demônio lá no outro lado da rua. Está olhando para mim. Eu falei, vamos queimar esse demônio, Senhor. Aí eu falei para esse Senhor, traga um anjo aqui, manda um anjo aqui, com espada de fogo para consumir todo esse demônio que está aqui. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu orientei esse homem a servir Jesus, eu lembrei que Moisés, Deus mandou escolher 40 homens, e Moisés orou ali, ó, para transmitir o espírito dele para aqueles homens. E na verdade não foi só com os 40, tinha mais dois fora da tenda. E aqueles homens sentiram a mesma coisa que os homens que estavam lá. Como eu um dia, lá em Vitória da Conquista, o pastor Amauri estava consagrando os obreiros e eu decidi pegar a câmera e comecei a filmar. Quando encostei-se na cadeira, as mesmas coisas que os obreiros estavam sentindo lá, o Senhor me consagrou lá embaixo. Sabe assim? Os obreiros estavam sendo exaltados lá no altar e eu lá embaixo. O Espírito Santo me pegou e eu comecei a falar, o Senhor me consagrou como obreiro lá embaixo. Sabe assim? E eu tentando segurar a câmera aqui, tentando segurar a câmera. Eu entrei em espírito ali de uma forma maravilhosa. Sabe por quê? Deus ele quer consagrar os servos dele. E eu ali estava, ontem, depois que expulsei aqueles demônios, eu resolvi consagrar aquele homem. E aquele homem vai ser um homem de Deus, um grande homem de Deus, e vai ganhar muitas almas. E eu falei bem assim, olha, eu sou seu pai espiritual aqui na terra. Eu estou sendo seu pai. E você vai ser parecido com o pai. Você está entendendo? Da mesma forma que eu sou homem de evangelização, eu sou homem de evangelizar, você vai ser melhor do que eu. Meu irmão, quando eu botei a mão no peito dele, depois na cabeça, para consagrar aquele homem, aí veio um demônio mais irado mesmo. Mas gritava. Ah! Sabe por quê? Os demônios não suportam Deus levantar alguém como adorador, como servo. Você está me entendendo? Que o demônio quer que ele continuasse servindo Satanás. Aquele homem serviu Satanás por muitos anos, como esse homem aqui na Bíblia. Para você ter ideia, Jesus libertou esse homem aqui, ó. Depois de alguns anos, Jesus voltou nesse mesmo lugar aqui, ó.
E a cidade tinha sido ganhada para Jesus, através do testemunho desse homem. Esse homem decidiu servir Jesus. Ele passou a ter tanta gratidão que ele passou a servir como eu hoje, eu sou grato. Era para mim estar morto, meu irmão. Era para mim estar morto. Meu destino, quando eu estava servindo Satanás, era a morte. E o Senhor me ressuscitou, o Senhor me transformou a minha vida. E eu hoje sirvo a Ele. Já cometi erros, sem dúvida. E estou sujeito a cometer erros, que eu ainda estou como um homem aqui na terra. Mas o problema é você permanecer no erro. O nascido de Deus, ele não permanece no erro, ele se arrepende. E eu tenho certeza, aquele homem vai ser um grande homem de Deus. Você está me entendendo? E quando eu estava voltando para casa aqui, ó, despedi dele, eu falei, varão, volta para tua casa hoje. Peça perdão ao teu irmão. Peça perdão pro teu pai. Tá bom, irmão, tá bom. Aí ele falou, eu não vou fazer isso agora, mas mais tarde eu faço. E meu pai agora está dormindo. Entendeu? Então, aquele homem decidiu servir ao Senhor, apesar de estar na situação que estava. Ele falou que ia para a igreja. E é isso que nós temos que aprender. Longe da casa do Senhor, você não vai. Você precisa estar na casa de Deus para receber a palavra, meu irmão. E quando eu estava vindo aqui, chegando aqui em casa, lembrei de um irmão, de repente encontrei com esse irmão. E ali fui fazer uma oração nele, que o Espírito Santo pediu. A mulher dele saiu de casa. Em seguida passou um rapaz pedindo informação, ali peguei aquele rapaz também, preguei a palavra para ele. E é assim, meu irmão, o servo de Deus, a serva de Deus, não para. A gente aproveita a oportunidade que Deus nos dá para pregar a palavra, meu irmão. E é a palavra que tem libertado, a palavra. Sabe assim? A gente está numa consagração aí de 40 dias de jejum. Eu estou em jejum, vou ficar 40 dias, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está me dando estrutura. E o Senhor vai fazer uma obra na vida de muitos aí, ó. O Senhor vai fazer uma obra, vai libertar muitos. O Senhor vai me trazer muitas almas perdidas. E é isso que é o meu desejo. E eu desejo que você, meu irmão, você que está me ouvindo aí, você está na igreja, faça, Senhor, me usa no ônibus, me usa na rua, me usa no meu trabalho, sabe assim? Permita que você seja usado, porque um detalhe, quantas vezes você foi usado pelo diabo, meu irmão? O diabo te usou aí na prostituição, o diabo te usou para magoar alguém, o diabo te usou, sabe assim, de diversas formas. Reconheça isso, meu irmão, se arrependa. A palavra de Deus nos chama a atenção disso. Eu não poderia deixar de contar esse testemunho para vocês. E que eu te peço que você medite na palavra de Deus, observe a tua vida. Se você mente, para de mentir. Se você se prostitui, pede força, Senhor, não deixe eu cair em tentação. Não quero mais me prostituir. Não quero estar aí saindo com homem, saindo com mulher, sabe assim? Deus quer abençoar a nossa vida sentimental, sabe assim? E Deus, um detalhe, a palavra de Deus fala bem assim, eu endireitarei o vosso caminho. Todo ser humano que chega na igreja chega com a vida torta. Pode ver, nós não somos um bom administrador do nosso tempo. Mas cabe a gente reconhecer que precisamos de Deus. Jesus quer você, meu irmão. Jesus quer você, minha irmã. E que você venha se arrepender dos seus pecados, que você venha observar o que você anda fazendo. Se arrependa. Se arrependa para que Deus consiga te proteger contra esse lado do inimigo. O diabo quer entrar no teu corpo, te dominar, meu irmão. Ontem foi algo glorioso ali, eu e aquele irmão. Tá me entendendo? Sei que Deus está operando na vida daquele irmão, aquele homem. Eu não tenho convicção, eu tenho convicção que Deus vai fazer uma obra tão linda na vida daquele irmão, sabe assim? Que ele vai ganhar muitas almas, tá me entendendo? Muitas almas vão vir para Jesus através da vida daquele homem, como eu também quero que muitas almas venham através da minha vida. Por isso que eu estou chamando a sua atenção aqui, ó. Vale a pena a gente servir Jesus, vale a pena a gente buscar. Entrega a tua vida. Entrega a tua vida para Ele. Você precisa ser dele para Ele poder te usar. Você está me entendendo? A Bíblia fala em Salmo 37, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. E assim Ele fará a obra na tua vida, para louvor e adoração no nome de Jesus Cristo. Ó, beijo no teu coração.
Eu te confesso, se eu tivesse aí, eu ia dar um abraço. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.